Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Com este vídeo nós iniciamos um tema novo nas nossas aulas de História. A gente vai começar a falar sobre a Grécia Antiga. Com Grécia Antiga a gente entra na parte da Antiguidade Ocidental. Relembrando, a Antiguidade Oriental é o que nós vimos de Mesopotâmia, Egito Antigo, persas, hebreus, fenícios. África Antiga, normalmente a gente estuda junto com a Antiguidade Oriental, apesar da África Antiga não ser exatamente oriental, mas a gente estuda junto com a Antiguidade Oriental por ter mais proximidade com aquelas civilizações. Agora a gente vai entrar na Antiguidade Ocidental. Em Antiguidade Ocidental nós estudamos a Grécia Antiga e a Roma Antiga. Grécia Antiga e Roma Antiga também são conhecidos como Antiguidade Clássica. Por que Antiguidade Clássica? Porque Grécia e Roma estão mais ligados à nossa civilização. A nossa civilização ocidental, com grande influência do cristianismo e etc, ela tem muito mais relação com a Grécia Antiga e com a Roma Antiga do que propriamente com o Egito, com a Mesopotâmia e os outros povos do Oriente. Outra diferença também da Antiguidade Ocidental para a Antiguidade Oriental, além da geográfica, né? Ocidental porque está no Ocidente, Oriental porque está no Oriente. Outra diferença é que as civilizações da Antiguidade Ocidental ou Antiguidade Clássica são mais recentes. Então, a gente vai perceber que a formação da civilização grega ela é posterior à da civilização egípcia, da Mesopotâmia. É mais ou menos contemporâneo dos persas, mas o auge dos gregos é depois do auge dos persas. E a civilização romana é ainda depois da grega. Então a gente está falando de períodos um pouco mais recentes. E a gente está falando ali do fim da história antiga, né? O Império Romano é o final da história antiga. Mas antes de chegar no Império Romano, a gente tem uma série de aulas sobre a Grécia. Para a gente começar, esse primeiro vídeo ele é uma introdução. Assim, a gente vai falar de umas coisas um pouco mais gerais. Entre essas coisas um pouco mais gerais, a gente primeiro vai falar o que quer dizer Grécia. Não o significado da palavra Grécia, mas quando a gente fala Grécia, a gente está falando do quê? Hoje, Grécia é o nome de um país da Europa, cuja bandeira é essa bandeira azul e branca bonitinha aqui em cima, que tem listras e uma cruz. Essa aqui é a bandeira da Grécia. Para quem não conhecia, essa é a bandeira da Grécia. Grécia atual, país Grécia. A Grécia também é um país que fala grego. A gente usa essa expressão, né? Nossa, parece que está falando grego, para falar de uma língua estranha, porque o grego é diferente da nossa língua. Apesar da língua portuguesa ter muitas palavras, muitas expressões e muita influência da língua grega, o português a gente considera uma língua latina, então ela tem mais proximidade com o latim. Mas a gente usa muitas palavras de origem grega, vocês vão perceber isso ao longo das aulas de Grécia Antiga. E além de ter uma língua diferente, os gregos usam um alfabeto diferente. O alfabeto grego é diferente do alfabeto latino, que é o que nós utilizamos. Quando a gente fala de Grécia, também muita gente lembra das Olimpíadas, porque na Grécia Antiga surgiram as Olimpíadas. E elas serviram de inspiração para as Olimpíadas modernas, para as Olimpíadas que a gente tem hoje em dia. Lembram das Olimpíadas. E quando a gente fala, vamos ter aula de Grécia Antiga, muitos alunos ficam felizes, nossa, vamos estudar sobre mitologia. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouco de mitologia, não é tanto foco das nossas aulas, mas a gente vai falar sobre a importância da mitologia para os historiadores. E a Grécia também é um país muito bonito ali, na beira do mar Mediterrâneo, é um lugar caro para visitar, né? Que é um pouquinho longe, mas também porque é um lugar turístico, né? Tem um mar muito bonito, com água bem azulzinha, né? Enfim, então é um lugar turístico, assim, muito requisitado por turistas do mundo inteiro. Ok, mas quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente não está falando exatamente dessa Grécia atual, do país da Europa, da paisagem bonita, do grego moderno, apesar do grego moderno ser bem parecido com o grego antigo, mas enfim, a gente não está falando dessa Grécia atual. Quando a gente usa a expressão Grécia Antiga, a gente não está falando de um país, a gente não está falando de um reino, a gente não está falando de um império. A gente está falando de toda uma cultura. A gente está falando de algo mais amplo do que um país. A gente está falando de uma civilização. Uma civilização ela não é limitada a um espaço geográfico. Uma civilização pode englobar vários povos diferentes, pode englobar várias cidades diferentes, como era o caso da Grécia Antiga.
Então, quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente está falando de um conjunto de cidades habitadas por pessoas que falavam mais ou menos a mesma língua, tinham mais ou menos a mesma religião e mais ou menos os mesmos costumes, portanto, mais ou menos a mesma cultura. Então, a expressão Grécia Antiga se refere muito mais à cultura grega do que a um país, do que a um local, do que a um espaço geográfico chamado Grécia. Claro que a Grécia atual, na Grécia atual, no mesmo território em que existe o país Grécia hoje, existiu a civilização grega. As principais cidades da Grécia Antiga ficam onde hoje é o país chamado Grécia. Mas a civilização grega era muito maior. Vou mostrar no mapa aqui para vocês terem uma noção. Então nós temos aqui, ó, onde eu estou circulando, é mais ou menos o território da Grécia atual, um pouquinho menor, né? Não é tudo isso. Essa ilha aqui embaixo, que é a ilha de Creta, que a gente vai falar bastante no próximo vídeo, também pertence à Grécia atual. Então aqui, nessa região que eu circulei, a gente tem cidades como Atenas, como Esparta, que são cidades conhecidas e importantes da história da Grécia, e Atenas hoje é a capital da Grécia, ainda é uma cidade muito importante. Mas a civilização grega, ela não surgiu aqui, ela se desenvolveu aqui, mas ela surgiu em outro lugar, que a gente vai ver daqui a pouco. E ela ocupou não só esse território, que é a Grécia atual, ela ocupou tudo que está marcado em vermelho no mapa. Então percebam que a civilização grega não era só a Grécia. A civilização grega pegou aqui a Ásia Menor, que é onde hoje é a Turquia, e que a gente viu na aula de Império Persa, isso aqui foi dominado pelos persas durante um período. Então os persas dominaram cidades gregas da Ásia Menor. Lá, aqui mais ao norte, ó, tanto para o lado asiático quanto para o lado europeu, a gente tinha a civilização grega. Nessa região aqui, que hoje é o sul da França, onde hoje, por exemplo, existe a cidade de Marsella, na França, era uma região grega, era uma colônia grega. Nessa região aqui, pessoal, que hoje pertence à Espanha, a gente tinha cidades gregas. O sul da Itália era todo de colônias gregas, por exemplo, a cidade de Nápoles. Nápoles vem do grego Neapolis, quer dizer cidade nova. Então Nápoles era uma cidade grega. Aqui no norte da África, a gente também tinha colônias gregas. E se vocês repararem, se vocês estão lembrados das aulas de Egito, dos mapas, aqui a gente tem uma região grega, uma cidade grega bem pertinho do Rio Nilo. O Rio Nilo está mais ou menos por aqui. Então aqui a gente tem uma cidade grega bem pertinho do Rio Nilo. Aqui o Chipre, a ilha do Chipre, onde hoje existe o país chamado Chipre, também foi ocupada por gregos. Então percebam que a civilização grega se espalhou por um território muito maior do que a Grécia, do que a gente chama hoje de Grécia. Então a gente está falando de uma cultura que se espalhou. E essa cultura que se espalhou, como eu já adiantei, ela não formou um império. Cada cidade era independente uma da outra. Cada cidade era uma cidade-estado. Era uma cidade com um governo próprio. Então a gente está falando de várias cidades independentes, mas que compartilhavam a mesma língua, a mesma religião e os mesmos costumes. Pois bem, nesse vídeo a gente vai focar um pouco na nossa principal fonte histórica sobre a Grécia Antiga. Vocês estão lembrados que nas outras civilizações que a gente estudou, eu sempre começava falando assim, as fontes históricas que a gente tem são essas, a arqueologia, os textos, a mitologia. Aqui, os gregos têm várias fontes. Tem fontes escritas, tem fontes arqueológicas, a gente vai acabar falando delas ao longo dos vídeos. Mas nesse primeiro eu queria focar um pouco na importância da mitologia para se estudar a cultura grega. Vamos retomar um pouquinho, a gente falou sobre o que são mitos lá no início do ano, nas aulas de origem da vida e do ser humano. Eu falei um pouco lá o que eram mitos, para a gente ver que existiam vários mitos sobre a origem do ser humano. Então quem não está lembrado pode procurar os vídeos lá, os materiais no Siga sobre a origem da vida e do ser humano. Lá eu explico o que são mitos. Mas só para a gente relembrar, um mito, ele é uma narrativa, uma tentativa de explicar algo sem usar a ciência. Então, um mito, ele é uma explicação não científica do mundo. Não quer dizer que ele é mentira ou que ele é verdade. Ele só é não científico. Às vezes esse mito acerta e através de uma explicação não científica, ele consegue explicar de uma forma que depois a ciência vai comprovar que realmente foi daquele jeito.
ou às vezes o mito vai ser uma narrativa que depois a ciência vai falar, não tem nada a ver, né? Não é dessa forma. Mas o mito foi uma tentativa de explicar sem ser científico. Na antiguidade, existia uma relação muito forte entre o mito e a religião. Por isso que a gente é quase sinônimo quando a gente fala de mitologia grega e de religião grega. Os mitos gregos, né, a mitologia é o conjunto de mitos. Os mitos gregos são todos ligados à religião grega. Então, meio que se confunde. E qual que era o objetivo desses mitos, né? Todos os povos têm mitos, não só na antiguidade. Quando vocês forem estudar comigo lá o século XIX, na história contemporânea, lá no 3º ano do ensino médio, vocês vão ver que as nações modernas também criaram mitos para tentar se explicar. Mas isso é lá no futuro, vocês vão ver. Então os mitos são explicações não científicas. E qual que é o objetivo do mito? O objetivo do mito é passar uma mensagem, é ensinar algo ou tentar explicar algo e ao mesmo tempo preservar a memória de um povo. Então o mito ele tenta explicar de onde as coisas vêm, por que elas são dessa forma e também tenta preservar um pouco da cultura e da memória desse povo, para que esse povo valorize a sua trajetória. Se a gente for para a Grécia Antiga, por volta de 3.000 anos atrás, que é quando a civilização grega está se formando, não tinha muita explicação científica das coisas. A grande maioria dos fenômenos da natureza, dos fenômenos físicos e dos acontecimentos históricos, que hoje são analisados pelas ciências humanas e pelas ciências da natureza, na época eram analisados através de mitos. Então os gregos olhavam para a natureza e eles tentavam explicar. E era algo muito forte na cultura grega, que os gregos eles eram muito curiosos. Não à toa os gregos foram o povo da antiguidade que mais desenvolveu a filosofia. Mas os gregos eram muito curiosos, era muito característico da cultura grega se perguntar muito. Então eles sempre se perguntavam e sempre tentavam encontrar respostas. E essas respostas muitas vezes eram, ou na grande maioria das vezes, eram na forma de mitos. E eles tentavam explicar os fenômenos da natureza, por que o Sol nasce todos os dias no Oriente e se põe no Ocidente, por que existe o Sol e a Lua, por que a Terra é separada do céu, o que tem no céu, o que tem no fundo do mar, enfim. Eles se faziam essas questões e tentavam explicar, e explicavam através de mitos. Então esses mitos eram histórias de origem imaginativa, ou seja, são narrativas criadas através da imaginação e transmitidas oralmente. No início, a cultura grega era uma cultura oral, não era uma cultura escrita. Então essas histórias eram passadas boca a boca, de geração em geração. E formavam um conjunto de relatos que explicavam o mundo para os gregos e, ao mesmo tempo, preservavam a memória dos gregos. Eles explicavam sua origem, o que eles eram, quem eles eram, qual era o lugar deles no mundo, através dos mitos. Por isso, os mitos são uma fonte de informação muito importante, porque o mito revela, por mais que ele seja uma história fictícia, por mais que ele seja uma história inventada, e a maioria dos mitos a gente sabe do ponto de vista científico que não se comprovam, né? Como, por exemplo, a existência de sereias, que depois eu vou falar para vocês melhor das sereias, mas, por exemplo, a existência de sereias faz parte da mitologia, a gente sabe que não existem sereias. Mas tudo isso nos ajuda a entender a psicologia dos gregos, como eles enxergavam o mundo e como eles enxergavam a si mesmos. Também nos ajudam a entender um pouco sobre a economia grega. Por mais que eles expliquem de forma mitológica, alguns dados da economia, por exemplo, a Guerra de Troia é uma história da mitologia grega. Não aconteceu como nós conhecemos na mitologia, mas houve vários conflitos entre cidades naquela região motivados por questões econômicas. E a Guerra de Troia é um exemplo de como essas guerras aconteciam. Então a gente consegue ter informações econômicas, consegue informações materiais, informações artísticas, informações políticas e informações culturais. Então, se a gente olhar para os mitos, sabendo que eles são mitos e sabendo o modo como eles funcionam, qual era o objetivo deles, nós conseguimos extrair muita informação. Então, a gente, olhando para os mitos, a gente consegue aprender muita coisa sobre os gregos. Sobre todas as civilizações que tinham mitos, na verdade, mas para os gregos, para a história da Grécia, os mitos têm um papel muito
especial. Então, por isso que a gente dá tanta importância para a mitologia grega. E como vocês podem ver, né, várias áreas de conhecimento podem estudar mitologia. Muita gente acha que é o historiador que estuda a mitologia grega. Na verdade, os historiadores acabam trabalhando pouco com a mitologia grega, né? Mas tem historiadores que lidam, né, com a mitologia. Mas tem outras áreas de conhecimento. Um psicólogo, alguém que estuda psicologia, pode trabalhar com a mitologia. A mitologia está muito ligada aos dados psicológicos do povo grego. Então existem muitos psicólogos que estudam, que se aprofundam nos estudos sobre mitologia. Então, de repente, você gosta de mitologia e tem vontade de fazer psicologia, de repente, no futuro, você pode ser um psicólogo com uma especialização em mitologia. Então, há outras áreas de conhecimento, né? O pessoal do teatro estuda bastante mitologia, das artes de um modo geral, enfim. Existem várias áreas de conhecimento que lidam com a mitologia. Bom, para a gente entender a mitologia grega, a gente precisa entender um pouco sobre como os gregos pensavam, né? A mitologia nos ajuda a entender como eles pensavam e entender como eles pensavam nos ajuda a entender a mitologia. Então, para a gente entender como que eles criavam essa mitologia, a gente precisa entender que eles enxergavam vida em quase tudo. Então, não só o que nós hoje reconhecemos como seres vivos, né, os animais, as plantas, enfim, todos os outros seres vivos que habitam o planeta, mas eles enxergavam vida nos fenômenos naturais, enxergavam vida no solo, enxergavam vida em praticamente tudo que existia. Então, como eles enxergavam vida em praticamente tudo que existia, eles acabavam atribuindo ações, sentimentos, vontades, desejos a várias coisas. Além disso, como eu já citei, eles eram muito curiosos e tinham uma imaginação muito fértil. Então, eles se faziam muitas perguntas e eram muito criativos para encontrar as respostas para essas perguntas. E os mitos gregos são justamente o resultado dessa criatividade para tentar responder a essas perguntas. Então, eles criaram uma grande quantidade de seres mitológicos. A gente fala muito dos deuses gregos, mas os deuses são só uma parte da mitologia grega. Existem vários outros seres mitológicos, alguns exemplos, os heróis. Os heróis normalmente são filhos de um deus com uma humana ou de um humano com uma deusa. Então ele é um semideus, ele é meio humano, meio deus. O herói ele é um humano capaz de fazer coisas que um deus faria. Então ele é meio deus, meio homem, faz parte da mitologia. Tem os deuses, né, que são os mais famosos, mas tem outros seres mitológicos, como as ninfas. As ninfas que são seres ali que habitam a natureza, né, e, enfim, geralmente estão ligadas a fenômenos naturais. Tem os titãs, que são ali seres mitológicos ali sagrados um pouco abaixo dos deuses e muito poderosos. Outros seres como centauros, né, ou aqueles seres que são meio animal, meio homem, né? As pessoas imaginam o centauro normalmente como ele sendo homem da cintura para cima e animal da cintura para baixo, mas também tem centauros que era o contrário, que era homem da cintura para baixo e animal da cintura para cima. Enfim, para os gregos, todos esses seres e vários outros habitavam um mundo material, ou seja, eles estavam por aí, convivendo com os seres humanos no mundo. E esses seres influenciavam nas vidas das pessoas. Então os gregos acreditavam que o tempo todo esses seres mitológicos estavam interferindo na vida deles. Então para eles era interessante estar de bem com esses seres, principalmente com os deuses, porque todos esses seres têm sentimentos humanos. Eles ficam felizes, ficam tristes. Eles amam, mas eles odeiam. Eles sentem inveja, mas eles também sentem compaixão. Então se você fica de bem com os seres mitológicos, eles te ajudam. Se você fica de mal, eles te atrapalham. Então era importante para os gregos estar sempre de bem com esses seres mitológicos. Dentro da cultura grega existiam sacerdotes, existiam as pessoas que lidavam com a religião, mas tinha uma espécie de sacerdotisa, normalmente eram mulheres que tinham essa função, que era muito importante, que eram as pitonisas. O que eram as pitonisas? Eram sacerdotisas especializadas em ler os sinais da natureza, ou para prever o futuro, ou para tentar identificar mensagens que os deuses ou que os seres mitológicos estavam tentando transmitir. Então elas liam na natureza, nos sinais da natureza, as informações que esses seres mitológicos estavam tentando passar. Normalmente essas pitonisas, elas trabalhavam ou com, por exemplo, fazer a leitura
de vísceras de animais mortos, podiam encontrar uma informação ali, né? Seria a gente pensar hoje nas videntes, nas cartomantes de hoje em dia, que leem nas cartas ou numa bola de cristal. As pitonisas liam na natureza, nos animais, ou então, um dos rituais comuns, né, às vezes, próximo de alguns templos, havia ali uma atividade vulcânica e o solo emitia gases tóxicos. E as pitonisas cheiravam esses gases tóxicos e, para os gregos, elas, quando inalavam esses gases tóxicos, elas recebiam mensagens dos deuses e começavam a falar essas mensagens, só que essas mensagens às vezes vinham em forma de enigma, vinham cifradas, codificadas, então elas aparentemente não faziam muito sentido, essas mensagens, as pessoas tinham que interpretar. Hoje nós sabemos que esses gases tóxicos faziam elas ter alucinações, elas não estavam ali falando coisa com coisa, e as pessoas imaginavam que isso era uma mensagem dos deuses. Mas, enfim, era a crença grega. E sobre as pitonisas tem uma passagem engraçada de um determinado rei, engraçada para nós, para esse rei não foi engraçado. Um determinado rei, que ele estava na dúvida se ele declarava guerra a uma outra cidade ou não, que ele queria conquistar aquele território, mas ele tinha medo de não ter soldados fortes o suficiente para vencer essa guerra. Aí ele vai até a pitonisa faz o ritual, e ele pergunta para a pitonisa se ele vencerá a guerra, se ele deve entrar em guerra, se ele vencerá. Aí a pitonisa responde, né, tem lá o ritual, e aí ela responde para ele, vencerás, não perderás. E aí ele entendeu, vencerei, não perderei, vou para a guerra. Aí ele foi para a guerra e perdeu. Aí ele voltou bem chateado, bem bravo com a pitonisa e foi tirar satisfação. Ô, você não falou que eu ia vencer? Ela falou, não, você entendeu errado. Não era vencerás, não perderás. Era vencerás, não perderás. Então você que entendeu errado. Enfim, exemplos de como funcionavam essas previsões na Grécia Antiga. Então, como eu estava dizendo, era importante estar bem com os seres, né, mitológicos, porque eles interferem na vida, e principalmente os deuses são os mais poderosos. Então, agradar os deuses é importante, porque se você agrada os deuses te ajudam. Se você não agrada os deuses te atrapalham. Então, por exemplo, Hermes é o deus do comércio e o mensageiro dos deuses. Então, o comerciante tem que adorar o deus Hermes, tem que fazer oferendas para o deus Hermes, ele tem que reverenciar o deus Hermes, ele não pode desagradar o deus Hermes. Porque se o Hermes é deus do comércio e ele é um comerciante, ele vai precisar da ajuda de Hermes. Se ele é um comerciante e ele desagrada Hermes, os negócios dele vão mal. Então os gregos estavam sempre tentando agradar os deuses em suas atividades. No caso dos historiadores, a gente tem uma personagem mitológica, ela não é uma deusa, ela é uma musa. As musas na mitologia grega eram seres que inspiravam as pessoas em determinadas atividades. Então, um músico, ele era inspirado por uma musa da música. Um poeta era inspirado por uma musa da poesia. Um escultor era inspirado por uma musa da escultura. No caso dos historiadores, eles eram inspirados pela musa Clio, que é essa que está aqui na imagem. Clio. Igual o carro, Clio. É difícil escrever com essa canetinha aqui do PowerPoint. Clio. É essa daqui. A Clio é a musa dos historiadores. Então, na Grécia Antiga, um historiador ele tinha que reverenciar a musa Clio e estar de bem com ela para ela inspirá-lo a contar bem a história do seu povo. Alguns seres mitológicos da Grécia Antiga, esses são os principais, tá? Não são todos. A Grécia tinha um monte. Aqui alguns. Por exemplo, os heróis. Os heróis são muito importantes na mitologia grega. Como eu disse, eles são seres humanos capazes de fazerem coisas divinas. Isso é o herói. Ele é um humano capaz de fazer coisas que humanos não fazem normalmente. O que diferencia os deuses dos humanos, basicamente, é que os deuses são imortais e poderosos. Os heróis são poderosos, mas eles são meio humanos, então eles também são mortais. Ele tem muito poder, mas ele morre. O deus não morre. Não tem como ele morrer, ele é imortal. Então os heróis são seres mortais, filhos de deuses com humanos. Uma deusa com um homem ou uma mulher com um deus.
A gente tem dois exemplos muito conhecidos, que são Hércules, que ganhou o filme da Disney. Ele é filho de Zeus com uma mulher. Então a característica dele sagrada é que ele tem uma força muito maior do que a de qualquer ser humano. Ele é muito mais forte do que um ser humano. Então ele é um herói. Outro herói da mitologia grega é o Aquiles. O Aquiles é um caso especial porque a mãe dele mergulhou ele nas águas de um rio sagrado e onde as águas tocaram o corpo dele, ele ficou invulnerável. Então ele seria um soldado invencível, por isso ele se torna um herói. Só que a mãe dele segurou ele pelo calcanhar quando mergulhou ele no rio. Então onde ela estava segurando, que era o calcanhar, ficou vulnerável. Então era o único lugar por onde ele morreria. Então Aquiles morre na Guerra de Troia. A gente vai falar da Guerra de Troia em outro vídeo. O Aquiles morre na Guerra de Troia com uma flechada no calcanhar, que daí vem a expressão calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles é o ponto fraco de alguém. Então, o Aquiles era capaz de... Ele era um soldado invencível, a não ser no calcanhar. E é com uma flecha envenenada que atinge o calcanhar dele que ele morre na Guerra de Troia. A gente tem as ninfas, que são seres femininos que habitam os campos e bosques. Elas levam alegria e felicidade. Então, elas moram no bosque, nos campos, junto à natureza, e elas trazem felicidade para as pessoas. Por isso que os gregos antigos achavam que quem morava no campo era mais feliz, porque estava perto das ninfas. Temos os sátiros. Os sátiros são figuras com corpo de homem, mas tem corpo de homem, chifres e patas de bode. Os sátiros têm muita relação com as artes, né, com o teatro principalmente, mas os sátiros, eles eram meio satíricos, eles eram irônicos, daí que vem a expressão ser, né, então eles faziam, daí que a gente usa a expressão sátiras, né, a sátira é quando você faz uma imitação um pouco debochada de algo ou de alguém. Os sátiros tinham isso, eles pregavam peças nas pessoas, daí que vem a expressão. Tem o centauro, que é metade homem e metade cavalo, como eu disse para vocês. Normalmente a gente vê o centauro que a metade de cima é homem e a metade de baixo é cavalo, mas também tinha centauro que era o contrário. E a gente vai ver uns seres mitológicos que eram tipo isso mais pra frente, em outros vídeos. A gente tem as sereias. E é engraçado porque as sereias, no imaginário popular, a sereia é metade mulher e metade peixe. Mas, na verdade, na mitologia grega, as sereias mais comuns, as mais conhecidas, elas tinham corpo de ave e cabeça de mulher. Como, por exemplo, nessa imagem aqui que eu mostrei para vocês. Isso aqui é uma cerâmica representando uma passagem da Odisseia, que é uma história importante da mitologia grega. Isso aqui é uma sereia, cabeça de mulher, corpo de pássaro. Isso do metade peixe, metade mulher existia na cultura grega, mas as mais comuns eram corpo de pássaro, cabeça de mulher. Outro ser, as górgonas. A górgona mais famosa é a Medusa. Eram mulheres, meio monstros, que tinham cabelo em forma de serpente. Ou melhor, no lugar do cabelo ela tinha serpentes. Ela tinha cobras no lugar dos cabelos. E quando você olha nos olhos de uma górgona, você vira pedra. Percy Jackson e o Ladrão de Raios, ou as obras do Percy Jackson de um modo geral, ele lida com adaptações modernas desses seres mitológicos. A Medusa, por exemplo, é uma que aparece. Aqui é um exercício rápido. Dá uma pausa no vídeo e tenta descobrir que seres mitológicos são esses. Dá pausa aí. Eu espero. Bom, espero que você tenha tentado, não tenha adiantado o vídeo antes de tentar responder. Vocês devem ter identificado que esse primeiro aqui em cima são as ninfas. Essa aqui em cima no meio é uma górgona. Esse é um sátiro. Aqui embaixo nós temos um herói. Esse aqui especificamente é o Hércules. Um herói. A sereia. E aqui nós temos um centauro brigando com um homem. Então nós temos ali um centauro. Os deuses gregos, eu não vou dar uma aula falando sobre os deuses gregos. Recomendo que vocês procurem no YouTube os deuses gregos. Vai ter 1 milhão de vídeos falando sobre todos os deuses, as características, quem era, o que fazia, quem casou com quem traiu quem brigou com quem era inimigo e quem era
aliado, enfim, tudo isso vocês vão encontrar. Não vou dar uma aula sobre isso, porque como a gente tem pouco tempo nas aulas de história, isso é um pouco de perda de tempo, porque vocês encontram isso fácil na internet, e em história não é tão relevante saber esses níveis de detalhe da mitologia grega, mas para quem tem interesse, tem curiosidade, é bem interessante. Vocês podem procurar, né, no YouTube alguns vídeos sobre. Os gregos acreditavam que os deuses, eles moravam num lugar físico. Era um lugar que existia mesmo, assim, não era um outro plano. Eles moravam na Terra. Não exatamente na Terra, no alto de uma montanha. Que montanha é essa? O Monte Olimpo, que é a principal montanha da Grécia Antiga. É uma montanha bem alta, cujo topo é coberto por nuvens, constantemente coberto por nuvens. Essa foto que vocês estão vendo aí é uma foto mesmo, não é montagem de computador nem nada. Agora imagine você, 2000 anos, 1000 anos antes de Cristo, você é um grego, você olha para essa montanha e vê essa montanha com essa formação de nuvens em cima. Essa formação de nuvens parece um chapéu. Não sei se alguém já viu nuvens nesse formato. Eu, pessoalmente, nunca vi. Só por foto. Aí você olha para essa montanha que tem essa formação de nuvens aí, que parece uma plataforma, cobrindo o topo da montanha. Se você é um grego de 3000 anos atrás, muito religioso, você vai olhar para isso e vai falar: a única explicação para esse fenômeno é que os deuses moram ali em cima. Então as pessoas olhavam para o Monte Olimpo, e esse Monte Olimpo ele muito tem cara de que os deuses moram em cima dessas nuvens. Parece que é uma plataforma que eles moram ali em cima. Então por isso que o Monte Olimpo era o local onde os deuses habitavam. E é uma montanha difícil de escalar, então os gregos não se atreviam a subir para ver se eles encontravam os deuses. É uma montanha difícil de escalar. Mas assim, hoje em dia já subiram lá e não acharam os deuses, né? Pode ser que eles tenham se mudado, enfim. Os deuses não moram lá. Os gregos acreditavam que os deuses comandavam o trabalho e as relações sociais e políticas dos seres humanos. Então tudo, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, social, político, econômico, tudo era comandado pelos deuses e eles interferiam. Então, a grande diferença, como eu já citei, dos deuses para os humanos é que os deuses são imortais e poderosos, mas fora isso, eles têm todas as características dos seres humanos. Eles se apaixonam, eles odeiam, eles sentem inveja, eles sentem saudade, eles sentem rancor. Então, por isso que os deuses se apaixonam, por isso que os deuses às vezes se apaixonam por seres humanos, às vezes se apaixonam uns pelos outros. Então, a mitologia grega faz com que os deuses tenham as mesmas características que os seres humanos. E se a gente parar para pensar, isso é perigoso, né? Um ser que é imortal e infinitamente poderoso com raiva, com inveja. Um ser infinitamente poderoso e imortal que é trapaceiro, porque os deuses da mitologia grega eles não são sempre bons. Eles são como seres humanos, às vezes eles fazem coisas boas, às vezes fazem coisas ruins. Às vezes são bons com algumas pessoas e maus com outras. Ou dependendo da situação ele pode ser bom e ruim com a mesma pessoa. Então, isso é meio perigoso, né? Você ter alguém tão poderoso e que é instável emocionalmente, como todo ser humano é instável, né? Ninguém é exatamente igual o tempo todo. As pessoas são exatamente iguais o tempo todo, que não muda de sentimentos, na verdade isso é uma doença. A pessoa precisa de um tratamento psicológico ou de um tratamento psiquiátrico, porque o normal do ser humano é que as emoções variem. Então, agora você imagina uma pessoa instável, um ser instável emocionalmente, capaz de destruir o mundo. Isso era meio perigoso. Então os gregos estavam ali sempre tentando deixar os deuses tranquilos, de boa, felizes, para que eles não saíssem matando a humanidade. Enfim, pessoal, a gente deu esse foco nesse primeiro vídeo falando da mitologia. Ele é uma base para a gente entender os vídeos que vêm depois. Vocês vão ver que a gente sempre vai acabar fazendo referência a essa relação dos gregos com os deuses. Os gregos eram muito religiosos. Então a religião na Grécia Antiga é algo muito importante. Ela está sempre misturada com os outros aspectos da vida. Então, nos próximos vídeos a gente não vai mais falar da religião diretamente, especificamente, mas a gente sempre vai relacionar a religião grega com o que está acontecendo
na história da Grécia, ok? Abraços para vocês, até o próximo vídeo.